Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sembras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro, dividiram o céu e o altar. E ergueram muralhas morais pra impedir quem desejasse passar. Dizem que a carne é um fardo, que o espírito é quem deve voar, mas vendem prisões invisíveis e os cegos aceitam sem questionar. Prometeram o céu para os servos, condenaram que ousava pensar, e os grilhões se tornaram mais fortes quando a mente se negou a enxergar. Mas a luz nunca se apaga, nem se curva a voz do tirano. Ela arde nos olhos do sábio, que entende os ciclos do arcano. A pedra espera a lapidação e o tempo ressurge em segredo, e aqueles que buscam o alto vão conhecer o seu nome sem medo. Os reinos podem ruir na maré, a história pode mentir, mas a verdade é o que é. Os ciclos se fecham e se abrem como um compasso em ação, e o tempo esculpe as ruínas, mas não toca na fundação. Então rasguem os falsos tratados, queime as ordens profanas, pois o saber que é dado aos livres não se dobra às farsas mundanas. E quando as muralhas ruírem, só restará a verdade, em que o justo e perfeito renasce, onde habita a eternidade. Antes do tempo ter nome, antes de um rei coroar sua fronte, antes do homem chamar a terra de posse e erguer muros na fonte, a verdade brilhava sem dogma, sem farsa, sem grade. Os olhos que viam sabiam que o todo é a própria verdade. Antes do ouro moldar um império, antes do templo vender a salvação, antes do medo ser culto e a guerra ser justificável missão. A chama dançava em silêncio e os sábios liam na brisa os símbolos vivos do eterno, a estrela que o fogo batiza. Mas vieram os tronos e os cetros e as leis para os livres dobrar. Quebraram os elos do verbo, calaram a voz do altar. E as chaves que antes brilhavam nas mãos dos que ousavam buscar, foram trancadas em livros que o medo ordenou não tocar. O que era um só se partiu, despedaçaram a luz como vidro. E os homens vagavam em sembras, buscando em ruínas o abrigo. Separaram o fogo do sopro, dividiram o céu e o altar. E é isso aí, estamos ao vivo para mais um episódio de Caverna do Bode.
E como sempre, eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e sempre dentro dos limites traçados pelo compasso do grande mestre de luz que habita em cada um de nós. É isso aí. Vamos lá, sejam bem-vindos. Live de número 37, né? É isso aí. Vamos começar. Bom, como sempre, a hora que a gente começa eu gosto de dar os avisos. Vocês sabem que eu desativei todos os anúncios aqui do nosso canal, né? Primeiro, para não atrapalhar o raciocínio de vocês, muitas vezes entrava ali propaganda no meio do raciocínio. E segundo, para não dar dinheiro para nenhuma Big Tech globalista, né? Eles comem uma boa porcentagem dessas doações que vocês fazem, e isso acaba ajudando no financiamento desses caras, né? Como eu não estou a fim de financiar nenhum deles, eu tirei os anúncios. Acontece que produzir tudo isso aqui custa tempo, custa dinheiro, então eu conto com a colaboração de vocês, doando qualquer valor que puder através do Pix. O Pix pode ser esse QR Code que está aqui na nossa tela, ou pode ser através direto no meu e-mail, lucas.sentini@gmail.com. Bom, para começar o nosso episódio, então, hoje a gente precisa fazer aqui uma distinção que até mesmo muitos dos que se intitulam maçom não fazem ideia. Porque quando a gente fala o termo maçonaria, parece que está todo mundo falando da mesma coisa, né? Parece que quando a gente fala maçonaria, a gente está falando de uma coisa só. Acontece que não está. Esse é o primeiro grande erro que as pessoas cometem quando a gente entra no assunto maçonaria. Na prática, você precisa saber que existem 3 coisas que são completamente diferentes que usam o mesmo nome, que usam o nome maçonaria. Isso acaba gerando uma confusão monumental. Essa confusão é exatamente o que faz o povo pensar assim, cara, como que pode o Lucas ser maçom, né? Aí ele vem aqui, expõe o sistema pra gente, olha os vídeos do cara, né? Entregando coisas que muitas vezes a gente nem sabe que existiu, o cara entrega na fonte. Só que a maçonaria tá por trás do sistema. O que está acontecendo? Hoje você vai ter essa resposta e hoje isso vai ficar claro para você. Porque imagina, sei lá, você pegar um Fusca, você pegar um elevador, você pegar um bote salva-vidas e você pegar um carrinho de supermercado. Todos eles são veículos, não é isso? Todos eles são meios de transporte. Só que eles são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. O nome é o mesmo, mas a essência da coisa em si é completamente diferente. As funcionalidades são outras, o motivo pelo qual existe é outro. Então, quando a gente fala de maçonaria, muita gente pensa que maçonaria é uma coisa só, que existe, sei lá, tipo um poder central, um Vaticano no topo, dando as ordens para que todas as organizações, as ordens maçônicas do mundo se subordinem a esse mesmo poder. E isso é um erro extremamente comum entre as pessoas desavisadas e até no meio de algumas pessoas mal intencionadas, e que é praticado, inclusive, como eu disse, por muitos maçons desinformados que nem sabem isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Inclusive, se tiver irmãos aqui nos assistindo, fico muito feliz porque vocês sairão daqui mais instruídos do que muitas vezes acontece na loja de vocês. Então, antes de entrar no tema central aqui da nossa discussão de hoje, a gente tem que entender que existem essas 3 fatias aí, essas 3 coisas diferentes. E quando a gente fala das 3, a primeira dessas coisas é a maçonaria verdadeira. Claro, é a maçonaria que carrega o legado das escolas de mistérios sumérias, egípcias, até mesmo hebraicas depois, né? E que tem o seu modelo iniciático, isto é, o seu modelo didático de ensino, baseado na geometria sagrada, na construção da alma, no resgate simbólico da luz e tudo isso que a gente discute aqui. Essa maçonaria, meus caros, é rara, ela é silenciosa, ela é invisível para os olhos do profano, né? Ela não coloca outdoor na estrada, não coloca totem iluminado na entrada da cidade, né? Ela vive da tradição oral, ela vive do rito legítimo. Essa é a primeira e é a única que deveria ser chamada de maçonaria, né?
A segunda é a maçonaria que a maior parte de vocês conhece, ou que vocês acham que conhece, né? Que é a maçonaria das grandes lojas, das colunas monumentais, das reuniões com político, com empresários que se reúnem para fazer negócios e coisa e tal. Essa maçonaria, ela foi fabricada artificialmente em 1717, século XVIII já, algo super recente. Uma sacanagem que aconteceu lá em Londres com a fundação da Grande Loja Unida da Inglaterra. Esse tema aqui, de falar da Grande Loja Unida da Inglaterra e dessa putaria toda que aconteceu, só isso por si só daria uma live inteira aqui. Mas eu vou dar uma pincelada aqui hoje para vocês terem um panorama. A GLUE, a Grande Loja Unida da Inglaterra, é um projeto de poder da elite inglesa que sequestrou o nome da maçonaria, que expulsou os iniciados de verdade de dentro da ordem e que trocou todo o processo de lapidação da alma por uma estrutura burocrática de poder hierárquico, com diploma, com título, com festinha e coisa e tal. Essa maçonaria é a maçonaria da elite e ela não ensina os sagrados mistérios, tá? A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas antes eu vou falar da terceira, né? Porque é importante, lembra? Eu falei que tinham 3. Então tem a maçonaria de verdade, tem o golpe que aconteceu dentro da maçonaria, que é a Grande Loja da Inglaterra, e aí tem uma terceira coisa que eu considero ainda mais trágica que a segunda, e ao mesmo tempo ridícula, que é, na verdade, um subproduto do caos que é a nossa sociedade, né? Então, o que é essa terceira coisa? Você pega ali um monte de gente sem preparo nenhum, muitos que nunca tiveram uma passagem pela maçonaria, outros que sim tiveram passagem pela maçonaria gourmet, mas foram expulsos, e aí acabam indo até um sebo, pegando lá, comprando rituais, imprimindo um brasão com clip art na internet e fundando uma loja. Esses são os caras que reúnem lá 5 amigos, criam um grupo de WhatsApp e criam um Frankenstein com uma linguagem rebuscada, um rito que parece uma coxa como chama? Aquelas coxa de retalho, né? E não tem conhecimento esotérico nenhum, é óbvio, né? É aquilo que eu chamo de cego guiando cego. Então, são caras que estão aí só vendendo grau como quem vende curso online, como quem vende curso na internet. Eu já vi ordem, inclusive uma delas, que eu conheço muito de perto, que hoje tem mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, com um grão-mestre que é pastor, vai vendo, né? Já é incoerente. E para criar todo esse teatro e poder dizer que não, que era uma loja grande, que era uma ordem grande, com muitas lojas, com muitos veneráveis, com vários mestres e não sei o que lá, o cara conferia grau 33 para nego que tinha 1 mês de maçonaria. O cara entrava, ele precisava lá fundar uma loja na cidade e tal, só tinha aprendido, ele falava, não, a partir de agora você é mestre, vamos fazer um intensivo aqui, 2 semanas, tal, o cara pagava e ele canetava e dava ali certificado de grau 33 pro cara. Entendeu a sacanagem? Pagou, recebe um monte de diploma e tchau. Picaretagem pura. Então, 3 coisas diferentes. A gente tem a maçonaria de verdade, a gente tem um golpe que aconteceu dentro da maçonaria e que é a mais famosa, talvez a que você ouviu falar, e a gente tem algo que nem sequer é maçonaria, é uma picaretagem terrível. Então, é por isso que quando a gente fala de maçonaria, e quando você pergunta para um leigo, o que é maçonaria? Vira aquela bagunça. Um vai dizer que é coisa do demônio, o outro vai dizer que é clube de político corrupto, o outro vai dizer que é um lugar onde se reúne um monte de velho engravatado. Só que poucos, bem poucos, vão saber que existe uma maçonaria verdadeira, uma maçonaria que é operativa até hoje, operativa no sentido espiritual, guardiã de uma linhagem milenar que muitos desses maçons gourmet nem sonham que existe. Só que essa quase ninguém vê, porque durante muito tempo ela se escondeu, ela precisou se esconder para sobreviver. E é por isso que esse tema é tão delicado. Porque quem fala mal da maçonaria, geralmente nem sabe que existem essas 3 coisas diferentes que levam o mesmo nome. E eu sei porque eu já fui uma delas. Eu já fui você pode não acreditar, mas eu já fui um dos maiores críticos da maçonaria. Eu era
completamente avesso e adverso à ideia de a maçonaria existir. Para mim, a maçonaria era um lugar que só reunia pessoas ruins e coisa e tal. Por quê? Até da minha ótica eu estava certo. Mas isso acontecia porque eu só conhecia um pedaço. E esse pedaço que eu conhecia, eu julgava como sendo a maçonaria. E não era. Né? Imagina. Esse pedaço que eu conhecia era o pedaço mais podre do negócio. Mais podre do que vocês podem imaginar. Mas não representava o que é a maçonaria de verdade. E o problema não é nem só quem está de fora e fala mal. Quem defende, na maioria das vezes, também está defendendo a maçonaria errada. Eu vejo gente abordando no Instagram e coisa e tal, e buscando a ordem por motivos que também estão errados. Não é que o cara está falando mal, o cara está falando bem, está querendo fazer parte, mas ele está querendo fazer parte pelo motivo errado. E a realidade é que só uma fração mínima de todo esse universo que carrega o nome da maçonaria é maçonaria legítima. O resto é ruído, o resto é barulho disfarçado de tradição. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui nessa live. Porque enquanto a gente não separar o joio do trigo, não dá para falar em verdade. E verdade é o que a maçonaria legítima busca acima de tudo. E eu acho importante, para a gente construir as bases da nossa reflexão aqui de hoje, falar do estelionato espiritual mais bem sucedido da história moderna, que foi o golpe de 1717. Por que é importante a gente falar disso? Parece que a gente está falando aqui de maçonaria, de questões internas da maçonaria, mas você vai perceber que isso impacta diretamente no funcionamento da sociedade e no que a sociedade é hoje. Por quê? Essa organização, que muitos chamam de mãe das lojas, na real não é mãe de porra nenhuma. Se ela for mãe de alguma coisa, ela é mãe da maior mentira que é arrastada até hoje por aqueles que se beneficiam dessa farsa. Por quê? O que os ingleses fizeram ali foi pegar o nome maçonaria, o branding ali, a marca maçonaria, colaram ele num clube que reunia toda a elite inglesa podre, chutaram para fora de lá todos os iniciados de verdade, os caras que tinham realmente conhecimento esotérico. Aí eles reescreveram todos os rituais, padronizaram tudo com uma linguagem pomposa e fundaram o que hoje é a base dessa maçonaria, que eu chamo de maçonaria gourmet, que é a maçonaria que se intitula regular no mundo inteiro. Ah, e detalhe, como a gente está falando aqui da elite global da época, você pode imaginar que o papo aqui era bem problemático, né? Não era simplesmente, não, vamos fundar. Não, eles proibiram na Inglaterra qualquer ordem que não se submetesse à grande loja da Inglaterra. E aí você tinha juízes, procuradores, políticos. Como é que você vai bater de frente com esses caras? Então, o que aconteceu foi o sequestro de uma tradição milenar. Feito por banqueiros, né? E por meia dúzia de políticos milionários que enchiam a cara em pub na Inglaterra. E por que eles fizeram isso? Aqui entra um detalhe importante. É importante a gente sempre olhar para o contexto histórico daquele momento em que a gente está falando, né? Porque os caras chegaram no belo dia e falaram, não, vamos criar nosso clubinho aqui e tal, só para a gente usar avental e ficar fazendo circunvolução dentro da loja? Não, não. A gente tem que entender que naquela época, a elite inglesa, ela estava desesperada por um instrumento de controle simbólico e político que tivesse todo um verniz de tradição, mas que fosse absolutamente controlado por eles. Por quê? Porque nota que a gente está falando aqui do século XVIII, certo? Então a gente está falando de um momento da história onde a ideia de monarquia, a ideia medieval de aceitar uma elite explorando o povo, como se aquilo fosse um mandamento divino, isso estava indo para o saco. Na Idade Média, a igreja defendia que os reis, eles eram reis porque eles eram descendentes diretos de Jesus Cristo, e que o povo tinha que se submeter, que o povo tinha que morrer de pagar imposto, e que os ricos tinham que ser mais ricos e os pobres tinham que ser mais pobres, porque esse era um plano divino. E os trouxas caíam nessa. Só que isso aí começou a cair a ideia, não funcionava mais, né?
Então a gente está falando de um momento histórico que estava dando início ao que depois culminou no Iluminismo. Então, o que acontece? A Inglaterra, que é uma monarquia até hoje, precisava de algo que tivesse cara de não, estamos fora dos dogmas, a gente não se submete à igreja e coisa e tal, a gente tem um olhar aberto para a ciência, para o esoterismo e coisa e tal, mas que na verdade foi só uma fachada. Eles precisavam de algo. Então, a elite inglesa fundou primeiro a Royal Society. O papel da Royal Society, pelo menos no papel, né, era uma sociedade para o avanço do conhecimento científico. Esse era o papel público da Royal Society. Só que, na prática, o que a Royal Society fazia era reunir os homens mais poderosos e mais influentes da elite britânica. E o que eles queriam era o poder para substituir os antigos sacerdotes pelos cientistas, que eram as mesmas pessoas, só que travestidas agora. Saca? Então os caras queriam trocar o iniciado pelo engenheiro, o alquimista foi ridicularizado, foi taxado de supersticioso. O novo sacerdote agora eram os doutores de Oxford. E claro, nenhuma pesquisa científica, obviamente, nenhuma tese, nenhuma teoria poderia ser publicada, ou seja, seria exposta se não passasse pelo crivo deles. Tipo o que a OMS faz hoje, sabe? Você publica lá uma pesquisa real, científica, mostrando os danos que essa merda dessa vacina causou e coisa. Não pode publicar, isso é imediatamente refutado pela comunidade científica. Que comunidade científica? Isso é uma herança da Royal Society, né? Então, como naquela época eles perceberam que a igreja tinha perdido o poder e que as pessoas estavam começando a pensar por si só, os caras deram um jeito rapidinho de substituir a ditadura da igreja pela ditadura da ciência materialista. Ora, e onde que entra a maçonaria? O que a maçonaria tem a ver com isso? Porque a maçonaria sempre foi um lugar que reuniu pessoas que buscavam a liberdade. E mais do que isso, a maçonaria verdadeira, ela te faz entender como o jogo funciona. E mais do que isso, ela te dá o método para você vencer esse jogo. Então, imagina, isso é o oposto do que a elite quer, né? Isso é o oposto do que qualquer ditador quer. Então, a Royal Society precisava urgente de um lugar onde os aristocratas, né, as pessoas que eram do que a gente chama de classe média hoje, pudessem brincar de esoterismo, mas sem correr o risco de despertar de verdade. Então, essas pessoas que estavam começando a ter, porque assim, os pobres, os plebeus e tal, esses caras ainda eram presos nos dogmas e tal. Mas a galera que seria hoje uma classe B, essa galera descolou da igreja e estava buscando caminhos alternativos para se ligar à espiritualidade e tal. Então, o que eles entenderam? Porra, se é isso que eles estão buscando, não adianta a gente bater de frente, a gente tem que criar o nosso. Aí traz eles para cá, deixa eles acharem que eles estão brincando de fazer maçonaria, mas ninguém vai despertar. Entendeu a jogada? Precisava ter cara de algo fora do controle da elite, mas por trás eles tinham que manter a Matrix funcionando. Eles tinham que estar no controle do mesmo jeito, fingindo que não estava. E foi aí que nasceu a fantástica ideia deles. Vamos criar uma ordem da maçonaria, vamos usar todos os símbolos antigos, mas vamos tirar todo o conhecimento iniciático dali de dentro. E foi o que eles fizeram. A GLUE, a Grande Loja Unida da Inglaterra, que na verdade é UGLE, né, em inglês, United Grand Lodge of England, ela não foi criada por místicos, ela não foi criada por ocultistas, ela não foi criada por sábios iniciados. Ela foi criada por nomes como James Anderson, como John Desaguliers, como Francis Bacon. Todos esses caras eram membros da onde? Da porra da Royal Society. E o objetivo desses caras nunca foi o autoconhecimento. O James Anderson, que escreveu a Constituição, que se segue até hoje, coisa e tal, esse cara era reverendo, ele era um pastor evangélico protestante. Então, nunca o objetivo foi se livrar do dogma, pelo contrário.
O objetivo era manter o controle social. O que antes era praticado como rito de passagem espiritual acabou virando só um teatro. Sabe? O que antes se praticava dentro da maçonaria para estudar o funcionamento da alma, da mente humana, da espiritualidade, virou catecismo maçônico com perguntas e respostas decoradas. Hoje um papagaio bem treinado se passa por um iniciado tranquilamente. E se ele pagar a taxa, ele vai ter até diploma em latim. E o mais irônico de tudo isso é que a maioria dos maçons de hoje idolatra essa grande merda chamada Grande Loja da Inglaterra. Como se ela fosse o pentáculo da tradição. Só que ela não representa o começo de nada, ela representa o fim, na verdade. O fim da linhagem verdadeira, o fim da transmissão oral, o fim da maçonaria como, de fato, uma escola de mistério. Se for para a gente dizer que a GLUE é o começo da nova era da maçonaria, só se for da nova era de fachada, né? Fachada de poder, fachada de status, fachada de influência. Quer saber por que tem tanto político em loja maçônica? Por que tem tanto juiz, delegado, procurador, empresário, prefeito? É por causa da Grande Loja Unida da Inglaterra. Porque ela criou uma estrutura que favorece o jogo de interesses, favorece o protecionismo, favorece a análise de posição social antes de aceitar o cara, autopromoção. A GLUE criou uma escada social onde quem não sobe não tem mais o direito de ser lapidado. Ou seja, a gente não recruta mais dentro da Grande Loja da Inglaterra com base em virtudes. A gente recruta com base em conveniência. Enquanto isso, o iniciado de verdade, aquele que trata dos assuntos que a maçonaria deveria tratar, ele é tido como louco, ele é chamado de místico em tom pejorativo, ele é chamado de conspirador. Então, quando alguém fala assim, cara, mas como assim? A maçonaria tem ligação com a ONU, com o Foro de São Paulo, com a Nova Ordem Mundial? Sim, é verdade. Mas não é a maçonaria verdadeira. É a maçonaria burguesa, elitista, é a maçã podre da árvore. É aquela que foi criada exatamente para isso. Para parecer profunda, para parecer sagrada, mas para ser rasa. Para ser política, para ser vendida. E enquanto essa versão pasteurizada e corrompida da tradição virou uma franquia internacional com loja em quase toda a cidade do mundo, a maçonaria verdadeira teve que se esconder, teve que se calar, teve que se proteger com o pouco que sobrou. E é por isso que você não encontra tão fácil, porque ela se recusa a ser prostituída. E por que é importante você saber de tudo isso? Né? O que isso tem a ver com a tua vida, se nem maçom você é? Você precisa saber que depois do golpe de 1717, dado pela Grande Loja da Inglaterra, por esses caras que fundaram essa merda, não foi só a estrutura da maçonaria que mudou. Foi a estrutura da sociedade. E o que talvez seja mais triste em tudo isso é que todos os símbolos que antes serviam para despertar o iniciado, hoje viraram souvenir, viraram decoração de loja. O que antes era um mapa para a construção do templo interior, virou bordado de avental, virou, sabe, estampa em banner, virou enfeite no diploma, só isso. E isso tem uma consequência grave para a sociedade. Por quê? A maçonaria forma líderes sociais. E se esses líderes estão sendo formados do jeito errado, eles estão liderando do jeito errado, eles estão transmitindo do jeito errado e eles estão colaborando para a formação e estruturação de toda uma base, um formato, um framework de sociedade completamente caótico. Porque quando o símbolo é usado por alguém que não tem preparo, o símbolo não transmite mais nada. É igual você pegar lá um grimório antigo de um ocultista e daí você entregar ele na mão do analfabeto. Nossa, ele pode até achar bonito, ele vai olhar aquilo, vai gostar dos desenhos e tal, pode ser até que ele mande enquadrar um, né, pendurar na parede ali e tal. Mas ele não vai acessar nenhum poder com aquilo. Por quê? O símbolo, para funcionar,
ele exige uma coisinha chamada consciência. E essa coisinha, chamada consciência, é justamente o que a grande loja da Inglaterra tirou do jogo. Quando eles padronizaram forçadamente os rituais, quando eles institucionalizaram um teatro dentro da maçonaria, a maçonaria inglesa transformou o processo iniciático num espetáculo, numa micareta. Se a gente, como eu disse, pegar um papagaio bem treinado, ele se passa fácil por um iniciado. Ele só tem que decorar as perguntas, responder elas num tom bonito, no tom certo, fazer cara de quem entendeu o que o venerável está falando e pronto. Está apto a receber o grau. Cara, se olha hoje o que confere grau para os membros na maior parte das lojas do mundo, é simplesmente o cara responder algumas perguntas que ele tem que decorar de um livro. E essas perguntas não tem nada a ver com esoterismo. Não tem nada a ver com esoterismo. É coisa do rito. Isso é ridículo. O problema é que ninguém mais se pergunta o que o grau significa em si. Se a gente parar para pensar, a escada de Jacó virou um checklist dentro da maçonaria. E o rito, que antes era uma ferramenta de lapidação, virou passagem de fase num joguinho simbólico que ninguém mais quer jogar. Né? E tem mais. A lógica do quanto mais grau, melhor, virou meio que uma moeda de vaidade dentro das lojas. Tem maçom que coleciona grau como, sei lá, se fosse aquelas figurinhas da Copa. Acontece que o cara não viveu nenhum deles. O cara não entendeu nenhum símbolo a fundo. Mas ele desfila lá de faixa, de barrete, né? Como se ele fosse o novo Hiram reencarnado na loja. E o mais doido é que os próprios irmãos aplaudem essa babaquice. A régua hoje, ela virou a régua do ego, não mais a régua da virtude. Eu sempre conto isso. Um irmão companheiro aqui da nossa loja, note, grau 2, foi conversar com o pai da moça que ele começou a namorar, o pai, grau 33, o cara não sabia instruções que a gente tem no grau 2, aqui na Gold. O cara se intitulava grau 33, e é da ordem mais famosa do Brasil, tá? E aí a pergunta que fica é, será que ainda existe algo de verdadeiro dentro desses rituais? Será que dentro dessa carcaça que a Glui criou, ainda existe uma centelha que pode ser acessada? E para sintetizar uma resposta, a gente precisa saber que a maçonaria verdadeira não nasceu em Londres, não nasceu em Paris, não nasceu em Washington, não nasceu em York. Ela nasceu lá atrás, nos zigurates da Suméria. Foi aprimorada nos templos do Egito Antigo, nas câmaras subterrâneas de iniciação, onde o neófito passava por provações reais, simbólicas, espirituais. Muito antes de existir qualquer grande loja, já existiam escolas de mistério que transmitiam oralmente e vivencialmente os princípios da construção da alma. E esse é o ponto central da maçonaria. A maçonaria de verdade, ela é uma continuação dessas escolas. Ela não é uma invenção inglesa. Ela é uma herança ancestral. Eu fico louco quando você vai fazer uma pesquisa e aparece que a maçonaria surgiu em 1717. Cara, só para você ter uma ideia, a primeira loja que se tem registro histórico é a loja de Kilwinning. Ela é de 1114. Como que a maçonaria surgiu em 1717 se a loja é de 1114? Ah, não, mas é que você está falando dessa fase, eles eram operativos. Que porra que quer dizer isso, operativo? Eles não eram pedreiros, eu estou falando de uma loja. Essa loja acontecia escondido dentro de uma igreja. Você não está falando de pedreiro, você está falando de reunião filosófica que acontecia escondido dentro de uma igreja em que o sacerdote era maçom. 1114, 600 anos antes. Como que a maçonaria surgiu em 1717? Quem estudou minimamente os sagrados mistérios sabe que o símbolo do esquadro e do compasso não foi criado no século XVIII. Ele aparece
nas inscrições babilônicas. Inclusive, para os que curtem aí o tema, se você pesquisar, você vai ver que nas escritas pós-cuneiformes, esse símbolo, que hoje a gente tem o esquadro com o compasso entrelaçado, significa Enki para os sumérios, né? Ou Ea, Ea-Sarru para os acádios. Não vou entrar muito a fundo, né? Mas você vai ver que ele aparece nos hieróglifos egípcios, na cabala hebraica, até mesmo nos mitos gregos. A arquitetura sagrada, a geometria como uma linguagem divina, o número como o código do espírito, tudo isso fazia parte de um ensino iniciático milenar que a verdadeira maçonaria herdou. E todo mundo que estuda verdadeiramente maçonaria sabe que o templo nunca foi de pedra. O templo sempre foi o próprio iniciado. O próprio iniciado em processo de lapidação. Esse é o templo. O canteiro de obra dos operativos não era com cinzel e com coisa e tal. Não, maço e cinzel não. O canteiro de obra sempre foi interno, sempre foi o próprio indivíduo. E quando a elite inglesa criou a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela fingiu que, nossa, que aquilo era novidade. Eles reescreveram os rituais, eles colocaram nomes novos em coisas antigas, mas no fundo eles sabiam que eles estavam só pegando emprestado um arcabouço simbólico que nunca foi deles. Pensa, é como se uma empresa chegasse, comprasse um terreiro de Umbanda, trocasse o nome dos orixás e dissesse que aquilo ali agora é a Umbanda, um centro de treinamento de inteligência emocional. A casca ia continuar ali, né? Ia continuar chamando terreiro de Umbanda, mas a alma do negócio teria sido tirada. Mudaram tudo, só mantiveram o nome. É isso que aconteceu. E o mais revoltante de tudo isso é que essa desconexão com as origens, ela é cultivada hoje nas próprias lojas da maçonaria. Pergunta para um desses maçons reconhecidos se ele já ouviu falar dos mistérios sumérios. Pergunta se ele sabe quem foi Enki. Pergunta se ele entende o que significa o olho de Horus no grau de mestre. Pergunta se ele sabe o verdadeiro significado, o verdadeiro poder da acácia. Na maioria das vezes o cara não sabe. E não é que ele não sabe que ele é um bosta, ele não sabe que não ensinaram para ele. O conteúdo foi arrancado. O que sobrou foi só um teatro que entretém, mas que não ensina porra nenhuma. Mas, respondendo à pergunta que eu fiz lá atrás, a verdade é que existe uma linhagem subterrânea, discreta, quase sempre marginalizada, mas que manteve sim a chama acesa até hoje. Gente que nunca precisou de reconhecimento da GLUI, sempre cagou um monte para isso. Porque recebeu iniciação legítima, recebeu iniciação de linhagem, com transmissão direta, de mestre para discípulo. E é dessa linhagem que a maçonaria operativa, simbólica e espiritual verdadeira descende. Só que essa linhagem, obviamente, não aparece lá no Hall da Fama, né? Na lista oficial das grandes potências mundiais, como se isso quisesse dizer alguma coisa no mundo espiritual. A verdadeira maçonaria, ela não te convida para congresso maçônico internacional. Ela não organiza jantar com o vereador. Só que ela carrega o fogo. Ou seja, os símbolos que hoje viraram adorno de loja e estampa de camiseta, na verdade, foram criados como uma linguagem oculta dos iniciados. Eles não estavam ali para enfeitar ritual. Eles estavam ali para guardar segredos. E não segredo no sentido infantil da coisa, de eu vou manter essa informação escondida. Mas no sentido iniciático, no sentido de haver um mistério que só quem viveu o processo teria uma chave vibracional para decodificar o que estava sendo transmitido. O esquadro, o compasso, a pedra bruta, a régua de 24 polegadas, o maço, o cinzel, tudo isso
forma uma gramática para quem sabe ler. E claro, como qualquer linguagem, ela só vai comunicar algo para quem entende essa linguagem, né? Se eu colocar lá a tábua suméria da epopeia de Gilgamesh para você ler, você não vai entender porra nenhuma, nem eu, porque a gente não fala aquela língua. É a mesma coisa com os símbolos iniciáticos. O problema é que com o tempo, essa linguagem, ela foi ficando nas mãos de gente que não é fluente nela. Então, é eu pegar lá um manuscrito da biblioteca de Nag Hammadi, escrito sei lá em que língua, em aramaico, e dar para o estagiário do RH ler. Ele vai achar aquilo lindo, mas ele não vai entender porra nenhuma. E aí entra um perigo real. Um perigo real. Por quê? Símbolo mal interpretado se transforma em prisão, não em libertação. Ele cumpre o propósito oposto. Por quê? Porque o sujeito chega em loja hoje, ele começa a repetir gesto, ele começa a repetir palavras, ele começa a repetir encenações, achando que aquilo ali por si só tem poder, mas não tem. O símbolo, sem uma vivência, ele é só forma, ele é só casca. E casca sem fruto apodrece rápido. Outro dia um seguidor veio me perguntar, mestre, você acha que a Goetia é realmente poderosa? E eu falei para ele, para você não. Ele falou, por que para mim não? Eu falei, porque se você precisou me fazer essa pergunta, é sinal que você nem entendeu o que é Goetia. Então, o que eu recomendo é que você não se meta com aquilo que você não entende. Começa pelo começo. A jornada iniciática é uma jornada e é iniciática porque existe um caminho que tem que ser percorrido e ele tem que ter sido começado de um início. Entende o perigo? Você se meter com uma coisa que você não entende? O símbolo, ele só tem poder quando ele ativa o teu inconsciente. Ou seja, o símbolo só tem poder quando ele toca dentro de você em algo que faz você lembrar do que a tua mente racional ainda nem conhece. O símbolo não é racional, o símbolo ele é ritual. É por isso que no verdadeiro processo iniciático, cada símbolo é entregue no momento certo, com a energia certa, depois de uma vivência anterior que tenha gerado transformação. Porque aí esse símbolo não é mais só símbolo, ele vira selo, ele vira código, ele vira uma arma na tua mão. Na maçonaria elitista, o símbolo virou logotipo, virou marca institucional. Você vê lá templos suntuosos construídos com dinheiro doado de político, né? Aquele logo da maçonaria gigante, o pelicano na frente, o delta e coisa e tal. Aquele negócio lindo do lado de fora, na fachada, e lá dentro o sujeito não faz ideia do que aquilo significa. Né? Pensa, é como eu pegar, tatuar ali uma runa nórdica no meu braço e achar que pronto, eu estou conectado com os vikings só porque eu fiz uma runa nórdica. Porra, é ridículo isso. E é justamente por isso que a verdadeira maçonaria sempre guardou os seus símbolos às 7 chaves. Não é por segregação, não é porque eu sou melhor do que você, eu posso ter acesso a essa informação. Também não é por sacanagem, porque, nossa, essa informação aqui faz eu manifestar um espírito na minha frente que vai trazer um baú de ouro. Você tem que ser muito retardado para pensar nisso em pleno século XXI. O motivo real é porque o símbolo sagrado na mão do profano, ele vira magia negra. Magia negra no sentido pejorativo da coisa. O cara vai fazer merda, ele não vai saber usar. Ele vai transformar aquilo em algo ruim para ele, vai ser manifestação do ego, da vaidade, de coisas nocivas. E é isso que a gente vê hoje, né? Um bando de ignorante usando ferramenta de luz para alimentar o ego, para criar poder, para alimentar a vaidade. Porque durante muito tempo, se a gente estudar a história, a gente vai ver que a maçonaria caminhou lado a lado com outras ordens esotéricas extremamente sérias e profundas. A Rosa Cruz de verdade, não essa nutelice de hoje.
Os alquimistas de verdade, não o playboy flautista, né? Os neoplatônicos, os hermetistas, era tudo parte de uma mesma corrente iniciática. Cada um tinha a sua linguagem, mas todos estavam buscando a mesma coisa: a lapidação do homem e o retorno à luz. Não havia competição, não havia quem é o maior. Elas se complementavam. Existia reconhecimento mútuo, existia respeito. A maçonaria de verdade, ela nunca foi uma ilha. Ela era um portal entre mundos. Ela era um ponto de convergência. Em muitos momentos da história, os grandes iniciados, eles eram membros de mais de uma ordem. E isso era visto como algo não só necessário, mas como algo natural. Porque cada escola trabalhava um aspecto diferente. Corpo, mente, alma, espírito. E a união de tudo isso construía a potência. Só que aí veio o golpe. E junto com o golpe veio o rompimento. Ou seja, a partir do momento que a Grande Loja da Inglaterra assumiu o controle simbólico da maçonaria e começou a se comportar como o órgão oficial, se intitular a verdadeira maçonaria, tudo que não se submetesse a essa nova ordem foi declarado irregular, foi declarado espúrio, foi declarado clandestino, foi declarado profano. Ou seja, os caras cortaram o elo com as escolas de mistério. Eles deram um jeito de legalizar o corte do elo que existia da maçonaria com as escolas de mistério do passado. E quando eles fizeram isso, energeticamente eles desconectaram toda essa ala da maçonaria da fonte. É como se você pegasse uma árvore, arrancasse essa árvore do solo, colocasse ali um vaso maravilhoso, pintasse as folhas de dourado e dissesse: nossa, olha como essa árvore ficou linda. Ficou linda, só que ela morreu. E quando a raiz morre, é só uma questão de tempo para morrer todo o resto. E foi exatamente isso que aconteceu com a maioria das lojas pelo mundo. Elas continuaram com o rito, elas continuaram com os cargos, elas continuaram com os títulos, elas continuaram com os desenhos, que não eram mais símbolos, agora eram só desenhos. Mas o espírito que habitava essas lojas, a egrégora, esvaziou. E aí o que acontece é que as ordens sérias, vendo essa corrupção se espalhar, vendo toda essa podridão chegar, se afastaram. E com razão, né? Porque não dá para manter aliança com quem trocou iniciação por extrato bancário, né? Trocou o buscador virtuoso pelo político. Ou seja, o que antes funcionava como um circuito de sabedoria virou uma colcha de retalhos manchada de vaidade. Quem é maçom vai me entender. Hoje você entra numa loja, você encontra muito mais ego do que silêncio. Você encontra muito mais pose do que estudo. Na maçonaria a gente diz que a gente cava masmorras aos vícios e ergue templos às virtudes. Ao contrário. Ao contrário, na maçonaria moderna cava-se masmorras às virtudes e ergue-se templos suntuosos aos vícios. Só que nem tudo foi perdido. Por quê? Alguns guardiões dessas tradições mantiveram a chama acesa, forte e fora do radar. Grupos pequenos, discretos, muitas vezes atacados ou perseguidos pelas potências oficiais até hoje, mas que nunca se renderam. E são esses que hoje estão reconstruindo esse elo que foi perdido. E dá para reconhecer, né? Quem é iniciado e quem não é. E não é pelo anel, não é pelo grau, não é pelo jeito de falar, é pela presença. A presença do caboclo faz você perceber que, né, a forma como ele se posiciona muda o mundo. Dá para sacar a lucidez no olhar, né, na firmeza das ações. Porque o iniciado não é aquele que decorou o ritual muito bem. É aquele que vive o ritual por dentro. É aquele que foi no fundo do poço, que encarou a própria sombra, que morreu simbolicamente e que voltou com uma parada que o mundo não pode mais tirar dele.
Uma parada chamada consciência. Você não vê um iniciado verdadeiro tentando convencer ninguém. Ele não precisa. A própria vida dele, os posicionamentos dele, já são argumentos. Ele observa muito. E quando ele fala, a fala dele tem um peso diferente. É como se cada palavra tivesse sido passada no fogo antes de ser dita. E foi. Em contrapartida, o falso iniciado se reconhece de longe, né? Nossa, é o cara que parece uma árvore de Natal, 22 pinos na lapela do terno, 42 relógios, ele só tem 42 anéis, ele só tem 10 dedos, né? É o cara que precisa do tapinha nas costas e tal. É o cara que se ofende quando você chama ele fora do título que lhe foi concedido. É o cara que usa o ritual como escudo, mas que ele nunca olhou no espelho com coragem para ver o quanto do ritual ele não pratica na vida dele. Sabe aquele irmão que fala bonito no templo, mas que fora do templo o cara é um porco? O cara fala em humildade, mas o ego dele é maior que a maçonaria inteira. E aqui vale um aviso. Eu não estou estendendo essa crítica, se assim a gente puder chamar, aos irmãos. Tá? Porque eu tenho muitos irmãos virtuosos que, infelizmente, acabaram sendo iniciados sem saber dentro dessas lojas oficiais. Há muitos irmãos honestos. A maioria, eu diria, a maioria dos irmãos que estão mesmo nessas ordens desvirtuadas são irmãos honestos. Gente boa, buscador sincero. Só que acabou entrando na ideia certa, mas no caminho errado. Saca? O cara acabou entendendo que ele precisava de algo maior, que ele precisava buscar a maçonaria, que ele precisava sair dos dogmas. Algo dentro dele tinha aquele chamado, mas quando ele pensou em maçonaria, ele buscou a maçonaria e encontrou a porta errada. Só que muitos estão acordando, viu? Muitos estão acordando. E não é só esse trabalho que a gente faz aqui, não. Mas o acesso à informação, de modo geral, tem trazido a verdade à tona. A era de Aquário se aproxima, né? Eu recebo constantemente mensagem de irmão aqui dessas ordens gourmet que estão metendo o pé. Que estão falando assim, cara, porra, assisti um vídeo teu aqui, não acreditei num primeiro momento, fui dar uma pesquisada, puta, e vi que era tudo verdade, que eu tava aqui pagando 500 conto por mês de mensalidade para fazer parte de um teatro. Aí eu sempre pergunto para ele, mas estava fazendo bem para você tá aí? E todos respondem a mesma coisa. Não, cara. É só dinheiro, vaidade. Evolução espiritual nem se discute isso. Então, os caras estão começando a perceber que eles foram enganados. Que eles entraram, como eu disse, na ideia certa, mas pela porta errada. E são esses caras, de repente, que vão ser a salvação da maçonaria. E que, se tiverem coragem, podem ser a ponte de reconstrução com o que foi perdido. E é importante dizer, depois de toda essa minha fala, a gente não está aqui para bater em loja, para bater em rito, para bater em instituição, a não ser na GLUE. A gente está aqui para bater no que é essencial. A maçonaria de verdade nunca foi sobre estrutura, sempre foi sobre transformação. A maçonaria nunca foi sobre quantos graus você tem, mas quantos graus você viveu. E essa é a régua que separa o iniciado do poser, do impostor. A Gold, a ordem que eu tenho a missão de liderar, a árdua missão de liderar muitas vezes, ela nasceu como resposta a esse caos. E claro, a Gold não é a única, tá bom? Eu sempre brinco que a gente não é a Igreja Universal. Não é só o nosso caminho que salva. Existem várias ordens sérias. Mas eu sempre falo da que eu tô dentro e posso falar, né? A Gold surgiu por isso. Não mais como uma simples loja. Não mais como um grupo querendo inventar moda. Mas como uma ordem com base sólida no que realmente importa. Que é o caminho iniciático autêntico, porra. Sem teatro, sem grau comprado, sem papagaiada esotérica. Aqui a régua é outra. Aqui o que vale é a transformação real, o resto é enfeite. Tanto que a proposta da Gold não é competir com a maçonaria tradicional.
É resgatar aquilo que eles deixaram de lado. É servir a humanidade como uma via onde o buscador ele não é tratado como um número de matrícula, mas como um iniciado em potencial. Na Gold a gente não tem, por exemplo, espetáculo de rito. Na Gold a cerimônia de iniciação, para você ter uma ideia, a cerimônia de iniciação, ela acontece só na passagem do grau 2 para o grau 3. É claro que o processo iniciático começa antes da maçonaria. Ele começa lá na iniciação ao Sagrado Mistério. Mas a cerimônia, o ritual em si, ele acontece só na passagem do grau 2 para o grau 3. E tem um motivo para isso. Quem é iniciado entende o motivo. Ah, e detalhe, aqui tem prova, tá? Você não vai subir de grau quando você pagar. Aqui você tem que fazer prova e você tem que passar na prova. Beleza? E a prova não é múltipla escolha, não. A prova é, ó, escrita. Você vai estudar tudo que tem que estudar, você vai ter acesso a todas as obras que você tem que ter, a todas as instruções que você tem que ter, e depois você vai responder pergunta com as tuas palavras. Esses dias eu reprovei um candidato aqui, passou pelo processo de sindicância, chegou na entrevista, eu reprovei o cara. Passou uns dias, ele fez um Pix com o valor da iniciação. Se fosse um cara pilantra, tinha abocanhado o dinheiro e aceitado o cara, né? A hora que meu financeiro avisou, eu falei, pode devolver. Pode devolver e esse cara nunca mais vai fazer parte da ordem. Pode botar no dossiê dele que ele teve essa postura completamente inadequada, né? Isso foi uma tentativa, sei lá, de suborno. Esse cara tá fora. E mais, a Gold é a primeira ordem do planeta a funcionar de forma 100% digital. E isso é por estratégia, não é por falta de raiz. A gente usa a tecnologia não é para fugir da tradição, mas para espalhar a verdade sem as barreiras que sempre limitaram os acessos aos verdadeiros mistérios. Ah, não, mas a maçonaria, se ela for online, ela perde a tradição. Ora, então a gente tem que excluir também os ritos impressos. A gente tem que excluir os livros impressos. Porque a tradição iniciática, quando ela nasceu lá na Suméria e depois ela foi para o Egito, ela era transmitida de boca a ouvido, não existia nada escrito. Então pode acabar com todos os livros que você leu, com toda daqui para frente a gente vamos só falar. Não existe mais. Né? Eu sempre brinco que a maçonaria ela é tradicional. A maçonaria ela é antiga, mas ela não precisa ser velha. A gente pode modernizar a caixa de ferramentas. Né? O pedreiro hoje em dia ele não usa mais prumo de linha, ele usa laser. E não está cumprindo o propósito, às vezes, muito melhor. Ah, mas na maçonaria antiga não existia online. É lógico, a internet nem existia, porra. Esses dias eu, abrindo um parênteses aqui, um amigo estava contando, uma funcionária que é testemunha de Jeová, que falou para ele, sabia que Jesus disse que não pode mexer em celular? Falei, porra, aonde que tá na Bíblia? Porque é isso aqui, a gente tem uma previsão ali, uma profecia de milhares de anos. O cara sabia que existia celular, né? Então é tipo um maçom que fala assim, não pode ter maçonaria online porque não tá na Constituição de Anderson. Porra, primeiro que a Constituição de Anderson é uma fraude. Segundo que a Constituição de Anderson é de 1730 e pouco. Como é que vai estar escrito lá que não podia ser online, né? E outra, a gente tem que ter em mente que o templo, no fim das contas, como eu disse, nunca foi o prédio, sempre foi o homem. E se o homem tem estrutura, o templo está construído. Não interessa para mim se você está em Brasília, se você está em Londres, se você está no Japão. Você é o templo. E aqui ninguém vende grau, ninguém promete poder, ninguém oferece atalho. O caminho é direto, mas exige responsabilidade. Porque vocês têm que ter em mente que a iniciação de verdade, ela dói. Neguinho acha que ser iniciado é entrar pra Disney. Que, nossa, o cara vai entrar na maçonaria e tudo vai ser maravilhoso daqui pra frente, confortável, bonitinho, com Coca-Cola gelada. Não é nada disso. A iniciação, ela quebra o homem velho antes de erguer o novo. Ela arranca a máscara, sabe? Ela queima apego. Ela implode a tua vaidade. E é exatamente por isso que tão poucos estão prontos. Porque dói, porque exige. Transforma pra caralho. Não tem nada
na vida que pode te gerar evolução tanto quanto a iniciação. Não existe. A iniciação é o que mais gera transformação na tua vida. Só que ela vai te quebrar primeiro. E é por isso, inclusive, que na Gold é obrigado para poder entrar no processo de sindicância, para você poder iniciar seu processo para ser aceito na maçonaria, aqui é obrigado você ter feito antes a iniciação aos Sagrados Mistérios. Porque a gente não está aqui para brincar. O cara aqui para ser o cara ou a mulher, né? Porque sempre, esse é outro mito, né? Sempre existiram homens e mulheres na maçonaria. Quando a grande loja da Inglaterra bota a elite, tem todo esse machismo envolvido, proíbe mulher. E outra, né? Se a gente tiver as mulheres tendo acesso às informações iniciáticas, essas mulheres vão formar bons filhos, né? E o sistema não quer que se forme bons filhos, quer que a mulher forme escravo, né? Então a GLUE vai e tira as mulheres. Sempre existiram mulheres. Se você lê o Poema Régio, que é um documento maçônico dos Old Charges, lá de 1300 e bolinha, 1300 bolinha, se eu não me engano, 1200 bolinha, sei lá. Tá escrito lá, e amar-se-ão como irmãos e irmãs. Tá documentado, né? Então aqui na Gold, para o cara ser iniciado, seja homem ou mulher, é obrigado a ter base esotérica de verdade. É obrigado a ter passado por 21 instruções para que você seja desmontado completamente no nigredo, para que você seja purificado completamente no albedo e você já entre para a Gold na fase do rubedo, ou seja, na etapa do teu processo de construção. Mestre, o que é isso tudo que você falou? Nigredo, albedo e rubedo. Calma. Tem coisa que não pode e não deve ser revelada antes da hora. Porque, como eu disse, símbolo fora de contexto vira superstição. Né? A gente entrega a verdade para quem não tem estrutura, o peão acaba ficando maluco. É por isso que os antigos guardavam as chaves com tanto zelo. Não era por ego, era por responsabilidade. A iniciação, você tem que ter em mente, ela não é um conhecimento que você adquire. A iniciação, ela é uma mutação que vai acontecer dentro de você. E se essa mutação ela for forçada, se ela ocorrer fora do tempo, aquilo que era para ser um despertar vai virar um desequilíbrio. É tipo a lagarta. Você tentar ir lá e rasgar o casulo para ajudar. Ela vai morrer, sabia? Porque a força que ela faz para rasgar o casulo é o que vai irrigar os vasos sanguíneos que tem na asa dela para que a asa infle e ela consiga voar. Se você rasgar o casulo, ela vai sair de lá de dentro sem inflar a asa e vai morrer. Você achou que você estava ajudando, você matou ela. É a mesma coisa com a iniciação. A iniciação não é um conhecimento que você adquire. Você precisa entender que há um processo. E é por isso que eu falo, gente, a iniciação aos Sagrados Mistérios é 300 conto, 357, você divide em 12 vezes. Isso dá meia pizza por mês. Meia pizza. Eu compro aqui uma pizza e uma Coca-Cola pra gente comer de vez em quando, dá R$80. A iniciação aos Sagrados Mistérios dá 35. Dá menos que meia pizza com Coca. E aí tem gente que fica consumindo merda no YouTube e não sabe por que a vida tá um caos. Acontece muito, hein? O sujeito tem contato lá com um símbolo forte, com uma prática profunda, com uma verdade oculta. E em vez de crescer, ele pira. Sabe por quê? Porque ele não lapidou o receptáculo antes de receber o conteúdo. Eu lembro uma vez, logo no começo da minha jornada, fui conversar com um irmão que ainda era aprendiz, e ele perguntava muito, ele tinha muito interesse, e eu fui abrindo algumas coisas para ele. Esse cara, ele chegou ao ponto de ter a ideia de se matar, para você ter ideia. Porque ele se chocou muito com a realidade. Por sorte, ele veio conversar comigo, e daí eu, trouxe o cara para minha casa, para você ter ideia. Esse cara ficou vários dias comigo, eu conversando com ele, explicando as coisas, fazendo ele entender, voltando lá nas bases para esse cara não surtar. Tem que ter um caminho iniciático. Porque pensa, é como você pegar lá um copo, você pegar um leite docinho, colocar ele no copo, só que o copo estava sujo.
O leite estava docinho, mas ele entrou no copo, ele vai azedar na hora. É por isso que a maçonaria sempre teve seus graus reservados. Por isso que os mestres sempre usaram uma linguagem velada, uma linguagem metafórica, enigmática muitas vezes. Porque não é só o conteúdo que importa. É o estado de consciência de quem está recebendo o conteúdo que importa também. Tem que ser compatível. Senão vira o que a gente vê hoje. Ritual extremamente potente, mas sendo usado por gente despreparada para alimentar o ego, para manipular grupo, para jogar com a vaidade alheia. E aqui entra um ponto-chave. Não é porque você tem acesso à informação que você está pronto para ela. Eu sou o maior defensor da internet, eu sou o maior defensor da democratização do conhecimento. A internet abriu, sim, muitas portas, mas nem toda porta deveria ser escancarada do jeito que está sendo escancarada. Tem conteúdo que precisa ser revelado por camadas, por mérito, por frequência. Muita gente me pergunta sobre o Hélio Couto. O que eu acho do Hélio Couto? Eu acho ele fantástico. Ele é um cara que manja muitíssimo. Embora ele não seja um iniciado e ele se perca em algumas questões, ele manja muito dos fundamentos. Só que ele escancara muitas coisas que as pessoas não estão preparadas para saber. E aí acaba virando dogma. O cara sai do pastor e entra no Hélio Couto, a vida dele não muda porra nenhuma, ele só trocou de pastor. E não que a intenção do Hélio Couto seja essa, não é isso. Mas o despreparo de quem está tendo contato com temas extremamente profundos antes da hora não é legal. Porque a luz que ilumina também é a luz que cega, concorda? Se eu não tiver o preparo adequado e eu estiver totalmente no escuro e vier no escuro lacrado e de repente eu olhar para o sol, eu fico cego, queima a minha retina. E tem gente que foi cegada pela própria pressa de querer saber tudo antes da hora. Por isso que aqui na Gold a gente tem um processo de seleção extremamente criterioso. A gente não abre tudo para todo mundo. Porque tem coisa que só faz sentido depois que você vive certas quedas, certas rupturas internas, certas mortes simbólicas. É por isso que a gente não tenta convencer ninguém. Porque quem precisa ser convencido ainda não está pronto. Esses dias, porra, eu tenho isso por escrito, deveria ter separado aqui, só arriscado a cara do cara e mostrado para vocês. Um cara escreveu para mim assim, ó: boa tarde, me convença a entrar na maçonaria. E eu falei para ele, não. Ninguém deve ser convencido a entrar para a maçonaria. Se o cara precisar ser convencido a entrar para a maçonaria, já errou o processo. Quem está pronto já sabe que está pronto. Por exemplo, se você está pronto e você se depara com um vídeo, com uma aula como essa de hoje, com a profundidade que teve, você cai para dentro na hora. Na hora. Eu não preciso dizer para você. Se você não está pronto ainda, você fala, entendi, mas acho que não é para mim. E é assim que tem que ser. E o que eu posso dizer para vocês sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje é que a verdade ela continua intacta. E é isso que mais incomoda quem vive na mentira. Porque por mais que tenham deturpado os ritos, por mais que tenham falsificado os graus, comercializado os símbolos e prostituído a maçonaria, a essência, pode ter certeza, permanece viva. Permanece viva porque a essência não é desse mundo. A essência não é desse plano. E qualquer um desse plano que tentar acabar com a essência vai falhar. E vai falhar porque não tem poder para isso. E não é que a essência está num templo secreto ou em algum pergaminho perdido, como vocês costumam fantasiar. É porque ela foi plantada aonde ninguém pode roubar, que é dentro do iniciado verdadeiro. Uma vez que aquilo atinge um nível de consciência dentro de alguém, nunca mais sai. E a partir do momento que tomou consciência em mim, eu gerei consciência em vários outros. E esses outros vão gerar em outros. E aí, progressão geométrica. Não segura mais. Impossível. A chave é entender que a maçonaria não é algo que você entra. A maçonaria é algo que você próprio se torna. E é por isso que ela sobreviveu. Eu sempre digo aos neófitos, no primeiro dia de entrada deles na ordem,
Eu digo, entrai livre e de bons costumes. Por quê? Enquanto o sujeito estiver disposto a se desconstruir por inteiro, para renascer com o templo dele vivo, enquanto houver uma única alma que busque não poder, mas propósito, enquanto houver alguém que escolhe a lapidação, em vez de escolher o aplauso, a maçonaria real vai estar brilhando e vai estar brilhando luz pura. Tudo que a elite tentou esconder desde 1717 até hoje pode e já está sendo recuperado. Mas não é recuperado com livro, não é recuperado com vídeo de YouTube, é recuperado com vivência, com rito, com prática, com silêncio e principalmente com humildade. Porque o caminho iniciático não é sobre conquistar nada, é sobre se tornar digno de receber. Você que me acompanhou até aqui, você que sentiu o chamado vibrar enquanto eu falava, né? Você que percebeu que o que eu estou dizendo aqui ressoa com você e que, na verdade, tudo isso que eu disse já existia dentro de você antes mesmo de você me ouvir. Você não está só ouvindo o episódio de Caverna do Bode. Você está diante de uma escolha. Como eu disse, a verdade não se impõe. A gente não precisa convencer ninguém. Saber aceitar é parte do processo. E se você aceitar passar por essa porta, saiba que isso significa renunciar a tudo que é ilusório. Significa abandonar os jogos do ego, as disputas por status, a vaidade travestida de espiritualidade. Significa muitas vezes andar no escuro, com fé, até que a luz se acenda completamente dentro de você. A maçonaria de verdade não esconde segredos. Ela revela mistérios. Mas ela revela esses mistérios só para quem está pronto para viver eles. E se você sente que esse é o seu momento, você já sabe o caminho. O resto é contigo. Por hoje é isso e a gente se vê pelo caminho.